agora o nosso quadro Prepare-se para a sua seleção. Esse tão sonhado passo aí que todos nós queremos dar, entrar, então, na cabine, realizar os nossos sonhos e exercer a profissão que escolhemos, a profissão que temos paixão. Então, para aqueles que querem companhia aérea e também entender um pouquinho mais sobre a Embraer, nós teremos nesse quadro a Azul, a Latam, a Gol e a Embraer. Então, a gente vai começar com o Heitor Cândido. O Heitor, ele é comandante, o Heitor, ele é o First Officer da Azul, hoteleiro e piloto de aeronaves, brevetado há 9 anos, atua como copiloto na Azul Linhas Aéreas há 5 anos. Atualmente, instrutor de solo e treinamento na UniAzul e também coordena processos seletivos de pilotos na Azul, juntamente com o Comitê de Recrutamento de Pilotos. Então, com vocês, o First Officer Heitor Cândido. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Heitor, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui com relação ao processo seletivo. Antes de eu iniciar, eu já queria agradecer em nome da Azul pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e falar de seleção, enfim, de futuro, de oportunidade. Eu acho que falta um pouquinho disso no dia de hoje, né? E comigo aqui hoje está o Fábio, acho que você vai chamar ele, e aí a gente já começa junto para que um não interrompa o outro. Combinado. Então, agora eu vou chamar o comandante Fábio Damasceno. Ele é piloto há 8 anos, faz parte da Azul Linhas Aéreas desde fevereiro de 2014 e, atualmente, ele é comandante e piloto-chefe da frota Pilatus da Azul Táxi Aéreo. Com vocês, Fábio Damasceno. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que prazer, viu? Cada sua história é legal, inspiração, né? Que bacana demais, viu? Muito massa estar com vocês aqui. Obrigado, Kalina. Obrigado, Amabe. Que honra, viu? Então, tá bom, pessoal. Eu sou o Fábio Stessi, né? Como foi apresentado ali, a gente veio hoje falar um pouquinho de seleção, como é o atual processo seletivo da Azul, né? Como está acontecendo esse processo atual. Dizer que o processo da Azul hoje é muito justo, sabe? Assim, é muito legal. E dizer que todo hoje candidato que tiver com os mínimos vai ser chamado, né, Heitor? É bem interessante falar disso, né? Que é um processo muito justo. Então, quem tiver com os mínimos e se candidatar, né, mandar um e-mail certinho, vai ser chamado no momento, né? É um processo muito justo que está acontecendo. É legal dizer isso, que a gente está com um processo de seleção acontecendo tanto para a Azul Linhas como para a Azul Conecta. Então, isso é bem interessante a gente imaginar, que estamos, às vezes, com dólar alto, guerra, pandemia, e a Azul está contratando. Então, isso é muito legal. A nossa proposta é, hoje, fazer uma apresentação pequena, né, de falar um pouquinho como está sendo o processo. O Heitor vai fazer essa apresentação, e depois a gente está ansioso aí para ficar com as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, Heitorzinho, fica com você. Pessoal, então, boa tarde mais uma vez. Já agradeci, eu acho que é muito feliz a gente estar nesse momento agora, né? A gente saímos de uma pandemia, agora guerra, a gente falar de seleção, de contratação, de oportunidades. Isso para mim, é algo muito especial. Não sei se vocês sabem, mas a Azul foi uma das primeiras companhias aéreas que iniciaram um processo seletivo pós-pandemia, se podemos dizer assim. E algo que, para mim, quando me foi oferecido para trabalhar junto com toda essa equipe, a gente tem um comitê hoje de recrutamento que fala de seleção, foi algo muito especial. Eu atuo na Azul como copiloto, né? Hoje eu sou primeiro oficial de Embraer, também sou instrutor de solo, e atuo hoje com um comitê de recrutamento, no qual o Fabinho também faz seleção lá com a gente. A parte de seleção é uma parte um pouquinho complexa, porque, além da parte técnica, também eles fazem validação de todos os candidatos com relação a mínimos. E, para mim, eu sempre quis falar disso, porque, para mim, era uma lacuna muito grande entre a formação, e aí você fala, e agora? Qual o caminho que eu vou seguir? O que eu faço? É algo inatingível? Eu olhava as pessoas com uniforme, como eu vejo hoje a Betânia, comandante de 30, você fala, será que eu vou chegar lá um dia? Sim, vamos. E qual o caminho que a gente faz? Mas o Pilatus é muito melhor do que 330. Pelo meu tamanho, inclusive, seria mais E proporcional. voa melhor monomotor do que o 330. Então,
era muito difícil, assim, falar, meu, como começa? O que fazer? O que esperam de um piloto? Eu acho que é isso que é importante. O que esperam de mim lá? Como me preparar? Será que as escolas formam da mesma maneira com que as companhias exigem? Será que estão falando a mesma língua ou não? Porque às vezes eu vejo gente que se dedica, e chega lá, aí faz 5 processos. Será que você não está se preparando de uma forma errada? E aquilo vai te desanimando. Eu fico muito feliz em ver mulheres na aviação. Eu acho que a Azul hoje tem um número significante ainda abaixo dos meninos, como vocês comentaram, de mulheres ali. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres em processo seletivo. Ontem estávamos em processo, hoje também está tendo processo lá na Conecta. Ontem era para a Azul. Metade dos candidatos eram mulheres. E eu fiquei muito feliz em ver isso. Você vê, num dia, a gente trabalhar com mulheres ali, e você vê que muitas que vieram da Avianca, da Itapemirim, estão ali. E tinha até uma candidata que era nervosa, foi ontem isso. Eu falei para ela, nossa, mas fica calma. Assim como eu também estou nervoso agora, né? Quando você fala, nossa, não fica nervosa, é um processo. Ela falou, Heitor, você não sabe o quão difícil para mim foi estar aqui hoje. Ela falou, eu vim da Avianca, vim da Itapemirim, e hoje estou fazendo um processo que pode mudar a minha vida. E a gente acaba esquecendo que por trás de cada olhar, de cada pessoa ali, tem uma história, tem quanto foi de investimento e uma família que tem por trás, aguardando que aquele sonho se torne realidade. Por isso a gente tem que ser muito humano nas avaliações e muito justo. Justiça, lógico, acima de tudo, porque você tem que entregar o mínimo, mas de uma forma humana, sabe? A gente tem que tratar o candidato como se fosse o nosso cliente. Isso é o diferencial, sabe? O candidato, quando chega ali no processo seletivo, para mim, ele é um cliente. Eu tenho que trazer para ele a melhor experiência. Eu represento ali a Azul naquele momento. E que imagem que eu vou passar para ele da empresa? Que imagem que ele vai ter? Qual é o conceito que ele vai criar sobre a Azul, de acordo com o primeiro impacto que eu causo para ele? Por isso que não sou só eu também sou avaliador ali, temos uma equipe com 7 avaliadores, e a gente tem, de tempos em tempos, um briefing, onde a gente fala como a gente trata, qual é o impacto que a gente causa. Às vezes, um bom dia, que é uma água, pausa, que para a gente não tem o menor sentido ali, no menor sentido, desculpa, coloquei a palavra errada, mas que é tão simples. Para o candidato ali, você quebrou aquele gelo. Hoje, uma risada que vocês deram aqui, quebrou meu gelo de estar aqui em cima, falando com vocês. Isso é muito importante. A gente não tem dimensão do quanto você pode gerar de aproveitamento num processo seletivo. Porque só por estar sendo avaliado, o teu rendimento já cai em média 30%. E eu sei, a gente já espera que isso aconteça. Mas como eu posso contribuir para que eu consiga te avaliar de uma maneira mais eficaz e estimular que você entregue mais e atinja o teu objetivo? Vou falar um pouquinho. Quer falar mais, Fábio? Não, é isso aí, falou lindo demais. Pessoal, então, como eu te falei, como eu falei para vocês, iniciamos um processo seletivo, estamos em processo desde quase praticamente um ano, continuamente, todos os meses contratando. Estamos tendo seleção nesse momento, estava falando inclusive com os avaliadores que estão lá na Conecta fazendo processo. Durante esse mês teremos seleções praticamente todos os dias. É gratificante estar contratando. Pessoas novas, elas enriquecem ainda mais a empresa e trazem energia nova, o que é bem bacana, a gente está sempre se reciclando ali dentro. Mudamos o processo. Acho que alguns, não sei se vocês sabem, mas quem recebe e-mail fala, nossa, agora é Círculo Azul, o que é isso? Por que mudamos? Antes, tínhamos uma porta de entrada, um canal direto, onde você entrava nas Azul linhas. E você entrava lá e podia pegar Airbus, ATR e Embraer. E aí, depois veio o Azul Conecta. E aí a gente tem mais um perfil de piloto. Uma operação completamente diferente. E como a gente vai triar esse piloto de forma justa para que um vá para a Conecta e o outro vá para as Azul linhas? Qual é a exigência? Qual é o nível de diferença? A gente tem que fazer justiça. Eu não posso pegar A e B e esse daqui vai para cá, esse daqui vai para lá. E aí a gente começou a reestruturar o processo para fazer ele de forma justa. Então a gente foi entender qual que é o perfil de operação da Azul Conecta, qual que é o perfil de operação das Azul linhas. E aí a gente desenvolveu o Círculo Azul. Eu vou passar um vídeo rapidinho para que vocês entendam um pouco mais e aí eu volto a falar, tá bom? O Círculo Azul é um projeto inovador desenvolvido com o objetivo de padronizar os critérios avaliativos nos processos seletivos da Azul Linhas Aéreas e da Azul Conecta. Durante o processo seletivo, o candidato terá todo o seu conhecimento aeronáutico teórico e habilidades práticas de voo analisados por 2 avaliadores.
Através de cards eletrônicos, todo o conteúdo a ser abordado durante o processo será selecionado de forma automática e aleatória. O círculo azul consiste no coração deste método inovador, uma vez que a aprovação do candidato não é dada pelas notas obtidas, mas através de uma representação gráfica oriunda de uma função matemática complexa que abrange as diversas variáveis das áreas de conhecimento requeridos. Através deste gráfico, é possível visualizar todo o desempenho obtido pelo candidato em cada uma das áreas analisadas durante a sua avaliação. Para ser considerado aprovado, o candidato deve ter todos os seus resultados projetados dentro da função gráfica. Esse projeto de padronização do processo seletivo visa mitigar e eliminar o contexto do personalismo na avaliação de um candidato, além de padronizar todos os critérios de avaliação, obtendo uma régua de avaliação homogênea e justa para os diferentes perfis, possibilitando melhoria contínua da qualidade técnica e humana dos pilotos a serem contratados pela Azul. Dessa forma, o Círculo Azul contribui para um processo seletivo efetivo que favorece a escolha do melhor profissional do mercado. Pessoal, como vocês viram aí, então, é um processo um pouquinho diferente. Então, tiramos aquela fase que tinha a prova, deixou de existir, e hoje é um bate-papo. São 2 avaliadores, né? Você tem uma avaliação no simulador e um bate-papo com outro avaliador. Por que isso? Não tem interferência entre as 2 avaliações, são 2 avaliações completamente separadas, e num bate-papo eu consigo medir qual que é o teu nível de conhecimento sobre o assunto, como você discorre, teu grau de segurança sobre ele. Então, fica sendo muito mais um bate-papo do que uma prova. Às vezes, na prova, você se confundiu na alternativa, mas você sabe falar sobre o assunto. Então, eu quero te escutar. Eu quero que você me fale com as suas palavras. Não precisa saber. Tem candidato lá na hora que fala, putz, eu não lembro o termo técnico disso. Não tem problema. Me fala como você falaria para alguém leigo, que não é da aviação. E aí, eu acho que a gente consegue fazer um bate-papo nessa parte teórica. Obviamente, a gente aborda assuntos relacionados a performance, regulamentos, METAR, TAF, briefing de cartas. Você tem uma nota relacionada a essa parte. No simulador também uma outra avaliação. E a tua aprovação, ela depende da junção dessas 2 fases. E os avaliadores, eles não sabem quem passou e quem não passou no dia. E por que a gente faz isso? Para que não tenha influência nenhuma durante a avaliação. Chega no simulador, ele não tem noção de como você foi na primeira fase, na teórica. E é isso que a gente quer, que você tenha avaliação no simulador imparcial e que depois o avaliador não saiba quem passou e quem não passou. Isso daí é passado somente para o comitê, tá ok? Pessoal, outra coisa que a gente mudou e reestruturou foi com relação ao currículo. Então, hoje, o nosso canal é o recrutamento.pilotos@voiazul.com.br. Vocês mandam o currículo lá, a gente recebe, a gente deixa separado. Como que funciona? Você fala, meu amigo foi para Azul Linhas, eu fui para a Conecta, como que funciona? Para ser justo com todo mundo, e a gente tem vários processos em várias vertentes da empresa, a gente tem um programa chamado Screening, onde você coloca lá num formulário que você preenche, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de preencher, todas as suas qualificações, e quando a gente joga nesse programa, ele me diz qual que é o teu perfil. Tem uma trava para cada um deles. Então, por exemplo, a Patrícia deu perfil Azul Linhas. A Betânia, sei lá, comandante Conecta. E aí a gente chama de acordo com o perfil que foi gerado, tá? E as qualificações que você apresentou. Além disso, sempre as chamadas, a gente tem uma análise de rating de qualificação. Então, um candidato tem ICAO 5, o outro tem 5+, o outro tem faculdade, doutorado, gera para mim, numa lista, qual que é o teu rating. E a gente chama o candidato pelo rating. Esse rating também é levado em consideração durante a contratação. Tá ok? Acho que não está vindo aqui. Pessoal, depois que você faz isso tudo aqui, está meio fora de ordem, eu não vou seguir o slide. Você é chamado para a entrevista, que é essa primeira fase. Você vai fazer uma avaliação técnica ali, onde tem a entrevista técnica e depois o simulador. Passou dessas 2 fases, com relação a simulador e entrevista, você passa por uma fase via Teams online, por conta de Covid e tudo isso, com os gestores. E aí a parte que o Fabinho vai falar um pouco. Essa parte eu acho muito interessante, né? Porque é um paradigma, às vezes, você chegar e vir conversar com o cara que vai ser o seu chefe, né? E é um bate-papo informal. A gente está falando entre 2 aviadores lá. E as pessoas me perguntam, Fábio, o que eu faço para me destacar nessa parte do processo? Poxa, aí eu vou falar um pouquinho de Fábio. Eu tenho 18 anos de aviação, eu sou apaixonado por avião, sou apaixonado em voar, adoro. É você falar isso para a gente. Fala um pouquinho do que você acha da sua aviação, da sua paixão.
Isso é forma de você se destacar. Então, eu acho bem interessante isso daí. Isso aí. Então, pessoal, tem a validação técnica, depois tem validação com gestores, via Teams. Depois, todos os candidatos que passarem pelos gestores vão passar por uma entrevista com a psicóloga, também online, via Teams. E aí conclui-se todo o processo. As chamadas para as turmas vão levar em consideração ao rating que você teve, que você apresentou com as suas qualificações. E hoje, a nossa senioridade de cada turma, que antes ela levava em consideração horas de voo, a gente leva hoje qual que foi o teu desempenho no processo seletivo. Até porque, hoje, a Azul acredita que a gente tem candidato com mais hora que, na hora da avaliação, entrega muito menos que um candidato que tem 150 horas. Então, hoje, o que a gente avalia? Qual que é o perfil do piloto, né? Será que é o cara que tem a técnica? A gente avalia várias coisas. Tem áreas que não são técnicas, que a gente classifica como soft skills, que são habilidades de liderança, comunicação. Isso tudo tem que ter numa cabine. Você tem um CRM, você divide a cabine com outras pessoas. E você tem que desenvolver, além da habilidade técnica, outras habilidades que não são técnicas e que são mais difíceis de você trabalhar. Porque a habilidade técnica é muito fácil. Você vai lá no Aeroclube, treina e você desenvolve ela. E as não técnicas? Isso é mais complicado. Tanto quando a gente tem insucesso por parte de psicologia, né, que a psicóloga dá o insucesso, para interno a gente tem um programa de feedback, onde a gente passa esse feedback para que ele consiga aprimorar. Para externo a gente não faz isso. E é muito difícil quando você dá um feedback de parte não técnica. Se eu falar para você, olha, tua comunicação, teu problema é comunicação, liderança, insegurança, como que você trabalha isso? Isso é mais difícil até hoje, né? Mas, pessoal, a Azul hoje tem um número significativo aí de tripulantes mulheres, o que eu fico muito feliz. Hoje estamos com 2 aqui, e eu tenho muitas amigas pilotos. Obviamente, ainda, como a Kalina mencionou, ainda é um número ainda muito pequeno. Eu espero contribuir para que esse número cresça cada vez mais. Espero encontrar com vocês agora, daqui a pouco, para a gente poder falar de processo para quem quiser, e nos dias de avaliação, obviamente. Contem comigo, com o Fabinho, nosso canal de comunicação está sempre aberto. Eu não sei se está funcionando, que eu acho que está um pouco fora de ordem. Não tem problema, tá aqui. Pessoal, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, podem mandar no canal de recrutamento.pilotos. Todos os nossos mínimos eu tinha trazido aqui para falar para vocês, mas acho que a apresentação foi errada. Estão no nosso site, tá? São mínimos distintos que a gente trata com relação à Azul Conecta e Azul Linhas, então atentem-se a eles, porque, de acordo com os mínimos que vocês apresentam, como eu disse, vocês vão ser trimados, né, por aquele programa interno que a gente tem de screening para uma vaga. Hoje não é você que se candidata à vaga XY, é o nosso programa interno que direciona qual que é o teu perfil de vaga. Então, atentem-se às qualificações, à validade das carteiras, que é uma coisa importante. Tudo isso é validado, tá? Vocês preenchem lá, e depois que a gente tem um screening, a gente valida um por um para saber se vocês preencheram conforme o que a gente exige. E se preparem. É o que eu falo, não é a intensidade de estudo, é a constância. E saber o que estudar. Eu sei que é uma lacuna muito grande. Você fala, cai performance. Performance é uma área... o que eu vou estudar de performance? O que ele vai me cobrar de performance? Cai Jepsen. Eu nunca vi uma carta Jepsen. Você abre aquilo ali, você fala, o que ele vai me perguntar e como que eu vou me preparar? Muito da avaliação é como estudar, saber estudar. Então, pegar uma parte do dia e se questionar. Pega um metar, não é só ler metar. Vamos questionar por esse metar. Por que ele está assim, por que ele está assado? E ficar calmo no dia, sabe? Ter uma autoconfiança. Trabalhem isso em vocês. A autoconfiança, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou estudando, eu estou pronto para estar ali naquele momento. As pessoas confiam, eu acredito em mim para estar ali naquele momento. Isso faz muita diferença. Porque quando você se sabota, você se coloca numa situação muito... Você está no simulador e você está desconfiando do que você está fazendo ali. Putz, estou na proa certa, estou errado. Aí o avaliador ali faz um comentário que não tem nada a ver. Estou errada, deixa eu mudar. E aí você acaba entrando num loop infinito e acaba perdendo aquela oportunidade de estar ali naquele momento. Então, façam valer a pena, contem comigo. Eu desejo sucesso a todos vocês. Espero encontrá-los nas avaliações, a Sheila já, nas avaliações da Azul. E mais tarde a gente está aqui para a gente conversar com vocês sobre o processo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal.